E cá estamos mais uma vez para mais uma live para falar de mais um tema pertinente, que é sobre a vulnerabilidade. Vamos só aguardar para ver se mais pessoas se juntam a nós, entretanto. Vamos aguardar só um bocadinho. E pronto. Para o tema de hoje, vulnerabilidade, nós temos aqui algumas questões, que é, todos nós temos os nossos momentos de maior vulnerabilidade, sim. Mas como transformamos essa sensação numa fonte de força e crescimento? Essa é a questão que vamos procurar responder nesta live. Vamos procurar ver o que é a vulnerabilidade de acordo com o Curso em Milagres, de que forma é que o curso em si encara esta questão e como podemos superar a própria ideia da vulnerabilidade. Porque, embora a vulnerabilidade em alguns momentos tenha feito sentido na nossa vida, chega um ponto em que nós temos que superar essa fraqueza, não é? Que por um momento é o ponto de força, mas depois, pouco a pouco, vamos percebendo que essa força tem que ir além desse sentimento de fraqueza que é a vulnerabilidade. Então, para depois, quem quiser fazer comentários, questões, podem deixar depois aí no chat. Quaisquer esclarecimentos que queiram que eu traga à luz também podem questionar à vontade, ok? Eu tenho dito às pessoas que sempre que tiverem alguma questão, algum comentário, algum tema que queiram ver esclarecidos, podem falar comigo, podem mandar-me mensagem, podem questionar, ok? Porque a meta do curso em Milagres, assim como a minha própria meta, é trazer o esclarecimento total. Se o esclarecimento é apenas parcial, ou se apenas existem meias respostas, então nós não estamos a ver a verdade na sua totalidade. A verdade continua a ser verdadeira, a nossa percepção é que está equivocada. É isto que diz o Curso em Milagres. O que é real continua a ser real e o que é irreal é apenas uma ilusão. Então a verdade em si mesma ela é consistente. A verdade em si mesma ela é invulnerável. E é sobre essa perspectiva ou sobre essa visão do que é de facto a vulnerabilidade e o que a vulnerabilidade esconde que nós queremos abordar este tema, ok? Entretanto, sempre que as pessoas virem, vou dar as boas-vindas, bem-vindas, bem-vindos todos aqueles que estão-se a juntar a nós. E pronto, tenho aqui duas lições em particular para falar sobre este tema. Muita coisa aqui do Curso em Milagres poderia ser citada no que diz respeito a esta questão da vulnerabilidade, mas eu vou abordar em particular a lição 26 do curso. Para quem está cá pela primeira vez, o Curso em Milagres é este manual fantástico, esta quase que Bíblia, não é? Baseada num sistema de pensamento não dual, baseada num sistema de pensamento crístico, na mensagem de Cristo. Então, segundo esta lição 26, que pertence a uma das 365 lições do Curso em Milagres, ele diz que os meus pensamentos de ataque estão a atacar a minha invulnerabilidade. Então, espera aí, o que é que significa os meus pensamentos de ataque estão a atacar a minha invulnerabilidade? Será que a vulnerabilidade é real, é verdadeira? Ou será que ela é apenas um construto mental, um mecanismo de defesa na nossa mente que nos impede de olhar para a verdade? Essa é a questão. Segundo o mundo, segundo a perspectiva do mundo, a vulnerabilidade é vista como algo que não deve ser sentido ou não deve ser percebido pelos outros. Porque vulnerabilidade significa medo, não é?
de alguma forma mostra ou revela que nós temos medo, que de algum modo estamos permeáveis. Então, num mundo onde nós temos que ser autossuficientes, nós temos que ser seres independentes, temos que nos fazer à vida, temos que ter um estilo de vida orientado sempre para a independência, a constituição de uma família própria, a constituição de um trabalho, de uma carreira, de projetos, tudo sempre à base do fazer, do ter e fazer, do ter e fazer. Pouco ou nenhum espaço é dedicado às sutilezas da vida, à arte de sentir, à arte de viver, à arte de estar aqui e agora, de simplesmente apreciar este momento presente. Então, neste mundo em que aparentemente a criação de Deus escondeu-se e está tão atarefada nos seus afazeres, sempre preocupada com o que virá amanhã, o que veio de ontem, entre o ontem e o amanhã, numa corrida frenética para alcançar metas, nós não nos permitimos ser vulneráveis, porque a vulnerabilidade é considerada perante uma sociedade bastante rígida como uma fraqueza. Mas à medida que nós temos vindo a explorar aquilo que nós chamamos a nossa inteligência emocional, o campo das emoções, cada vez mais pessoas foram descobrindo que a vulnerabilidade, na verdade, pode ocultar um poder bastante grande. E com certeza alguns de vocês já saberão que Brené Brown, ela falou sobre o poder da vulnerabilidade e que foi através da descoberta de que a vulnerabilidade era na verdade uma fonte de poder que ela teve aquilo que ela chamou uma crise existencial ou um despertar espiritual. Então, inicialmente, é preciso nós reconhecermos essa vulnerabilidade em nós. Reconhecemos que por muito tempo vestimos uma armadura muito rígida, uma armadura onde a luz, a suavidade de Deus, o amor de Deus não podia ser penetrado. E criámos camadas e camadas e camadas e camadas sobre nós, de modo a que não nos pudéssemos ser descobertos, não pudéssemos reconhecer a beleza e o encanto que existe entre nós, aquela sutileza que está guardada por debaixo dessa armadura. Então, foi preciso primeiro criarmos uma camada bem densa, de muitas armaduras, de muitas proteções, de muito medo. Na verdade é isso, o que nós temos é sempre medo e medo e medo e medo, até que percebemos que esse medo era apenas um mecanismo de defesa para impedir-nos de olhar para camadas mais profundas de nós. E depois vem esse estado de vulnerabilidade. E nesse estado de vulnerabilidade vamos reconhecendo a beleza, o encanto do ser autêntico que nós somos, mas ainda com uma percepção muito frágil dele, ainda acreditando que o amor é fraco, que o amor é sensível, é sutil, mas por ter essas características igualmente é fraco. Então isto é realmente ter a percepção equivocada do ego, que é aquilo que ele sempre gostou. O ego sempre quis que nós acreditássemos que ser subtil, ser suave, ser alegre, ser puro como uma criança é sinal de ser vulnerável, de ser ingênuo. Quando na verdade, nessa inocência, nessa descoberta do nosso ser verdadeiro, está de facto toda a força. Então, para nós a descoberta dessa força primeiro vem através da ideia da vulnerabilidade. O reconhecimento de que estamos suscetíveis ao ataque e que temos de nos defender do mundo hostil. Depois começamos aos poucos a perceber que esta dualidade entre viver em ataque e defesa e estar constantemente a defender-nos do mundo hostil que nos rodeia provavelmente não faz muito sentido. E aí começamos a pôr em causa se realmente tudo aquilo que eu acredito, todos os medos que eu vivo dentro de mim, se eles fazem sentido. Se de facto este mundo que eu percepciono com os meus olhos, com o que nós chamamos dos nossos 5 sentidos,
se esta hostilidade toda, esta adversidade toda, estes desafios contínuos que eu experimento na vida, se eles de facto são tão reais e tão consistentes assim, porque isso significa que estaríamos o tempo todo a viver em medo e não em amor. Viver então num mundo onde o ataque e a defesa é um contínuo, é extremamente perturbador, significa que em alguns momentos eu posso permitir-me ser vulnerável e em outros momentos eu tenho que vestir a armadura, porque essa armadura vai me proteger do mundo. Então, alimenta-se muito quando nós temos uma percepção individual, uma percepção dual deste mundo, que seres que venham a descobrir a sua espiritualidade, que seres que venham a descobrir a sua sensibilidade, principalmente no que diz respeito à energia feminina, né, ao género da mulher, falando no mundo dual, ainda não lhes é permitido viver essa vulnerabilidade no seu máximo exponencial, porque o mundo ainda é muito agressivo, ou o mundo ainda é muito hostil, ou o mundo ainda não abarca esta ideia do amor. E na verdade, segundo o Curso em Milagres, este mundo foi criado sem amor. Todo o universo que nós vemos é uma manifestação de algo que não tem qualquer espécie de amor. Onde está o amor verdadeiramente? Onde está a invulnerabilidade? Está dentro de nós. Então é para dentro de nós que queremos mergulhar mais uma vez para desfazer a ilusão de que eu não posso permitir ser um ser vulnerável porque algo cá fora vai me atacar. Segundo a perspectiva do Curso em Milagres, não há o dentro e fora. Dentro e fora são exatamente a mesma coisa. O que significa que quaisquer pensamentos que eu tenha acerca do mundo, quaisquer coisas que eu diga, o mundo não me deixa ser assim, o mundo não permite que eu me fragilize, o mundo não permite que eu seja vulnerável, o mundo não permite que eu dispe esta armadura. Isso tudo que nós estamos a dizer continuamente na nossa mente é a própria mentira do nosso falso ser. O nosso querido e amado ego. O chamado Egonildo, segundo a Marcela Leal. Então este famoso Egonildo, este bonequinho que fala na nossa mente, ele é um ser bastante frágil. Ele é um ser que foi criado na escuridão, foi criado em oposição àquilo que é a nossa realidade. E quando nós estamos nesta fase de experimentar esta vulnerabilidade toda, quando nós entramos nestas camadas infinitas dentro de nós e começamos a perceber o ser subtil que está dentro de nós, há também o medo de nos fragilizarmos, de acharmos que a qualquer momento vamos quebrar, porque a sensibilidade deste ser é por demais grande ao ponto de eu me sentir fraco. Mas o amor nunca, em momento algum, foi, nem alguma vez será fraqueza. Então isso significa que nós estamos a percepcionar o amor de um ponto de vista totalmente equivocado. Estamos a percepcionar o amor segundo o sistema de pensamento do ego, não segundo o sistema de pensamento do Espírito Santo, do Divino em nós, da expressão divina em nós, do próprio Deus, que é amor. E sobre a extensão dele, que somos nós, que também somos amor. Então se o grande Criador, o Criador de tudo e todas as coisas, na verdade o Criador que nos criou a nós, que se estendeu para o Filho de Deus, ele é amor e amor significa força com F maiúsculo, então por que razão é que nos sentimos vulneráveis? Por que razão é que experimentamos estes momentos de angústia e tristeza em que não nos sentimos compreendidos, em que sentimos que estamos vulneráveis a todo o ataque exterior, que aparentemente vem do exterior? É só porque estamos meramente a ter uma percepção equivocada de nós mesmos. Então, temos aqui 3 pontos. O espírito está em estado de graça para sempre. E a tua realidade é só espírito. Portanto, tu estás no estado de graça para sempre. E se nós não nos sentimos leves, soltos, vivendo um amor profundo, totalmente permeáveis a toda a abundância, a toda a vida que nos rodeia, sem defesas, então nós ainda não descobrimos a essência do nosso ser. Porque o nosso ser, embora seja muito puro, seja como uma criança inocente, ela não é ingênua.
Ela, na verdade, detém toda a sabedoria que o Pai também detém. Porque o Pai, o nosso Criador, estendeu-se a nós como sendo um ser perfeito. E se a perfeição está nele, a sua criação tem que ser igualmente perfeita. Então a sua criação não é fraca, não é vulnerável. Vulnerabilidade foi algo que nós criamos na base do sistema de pensamento do medo, do ego, na rejeição do nosso verdadeiro ser. Nós nunca verdadeiramente somos vulneráveis. Nós estamos vulneráveis, o que significa que estamos identificados com um estado temporário de um ser temporário que não somos nós. Vulnerabilidade significa que tu não te lembras quem tu és e por isso tu te sentes fraco e impotente diante das aparentes ameaças que te rodeiam. Mas tem esta consciência de que o que quer que tu estejas a percepcionar no mundo, o que quer que estejas a percepcionar dentro de ti mesmo, não é real. Então, se o amor é perfeito, se o amor é força, se o amor é absoluto e só o amor é real, este erro de acreditarmos que somos vulneráveis não nos pode ameaçar realmente. A verdade mantém-se. E a única coisa que nós estamos a fazer quando nós identificamos com a vulnerabilidade é resistir à verdade. Eu vejo-me num ponto de fraqueza quando na verdade Deus me fez forte. Eu vejo-me num ponto de tristeza e de angústia quando na verdade Deus me fez feliz e alegre. Não é uma felicidade, uma alegria, uma força que me obriga a fazer absolutamente nada. Na verdade, num estado de rendição total, em que não buscamos mais defender-nos do mundo, não buscamos mais criar conceitos do mundo, criar mais medo na nossa mente, mas sim render todos esses pensamentos e todo esse medo para a expressão divina em nós, acabamos por descobrir que de facto são apenas os meus pensamentos de ataque que estão a atacar a minha vulnerabilidade. Eu nunca fui um ser vulnerável. Aparentemente eu era um ser vulnerável porque eu estou identificada com um corpo. Mas nós não somos corpo, nós somos espírito. Isso é o que o Curso em Milagres diz sempre. Espírito é eterno, espírito não tem forma, espírito nunca nasceu, nunca morreu. É a própria expressão máxima de luz, de verdade, de amor, que transcende o mundo, que transcende o universo. Então nós estamos apenas amedrontados com fantasias da nossa mente. E é por isso que dizemos aqui na lição 26 que de facto são os pensamentos de ataque que nós geramos contra nós mesmos que faz com que pareça que somos seres vulneráveis, mas não somos. Então aqui na lição 26 diz que é sem dúvida óbvio que se podes ser atacado, não és invulnerável. Significa que se alguém me insulta, alguém aparentemente me magoa, seja mentalmente, emocionalmente ou fisicamente, e eu valido esse ataque, então eu não sou invulnerável, não sou como Deus me criou. Vês o ataque como uma ameaça real. E o ataque, por norma, vem sempre de fora. E raramente pomos em causa este ser, este ego que está dentro de nós, que na verdade é a real ameaça. Então, isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. Só o facto de eu acreditar que eu posso julgar e atacar o outro significa que eu também estou sujeito ao ataque. E o que pode surtir efeito através de ti também tem que surtir efeito em ti. Portanto, isto funciona dos dois lados. Se eu me permito ser atacada, eu também ataco. Se eu ataco, eu também sou atacada. Portanto, isto é um jogo de espelhos no qual nós estamos sempre num ataque e numa luta entre ataque e defesa contínuo, mas que na verdade é uma luta em glória porque é sempre uma luta contra nós mesmos. Não existe o outro, o que existe é uma referência de mim mesma aparentemente projetada fora. Tudo o que eu tenho é um conflito de pensamentos de ataque. Não é as ações em si no mundo que provocam o ataque, é a percepção que eu tenho das ações que eu percepciono no mundo. Então é essa lei que em última instância te salvará.
mas estás a usá-la equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Porque esta lei que nós inventamos de atacar e ser atacado, isto é invenção nossa, não é criação de Deus. E para que nós possamos reverter esta lei ao ponto de ser usada a nosso favor, nós temos que prescindir dos nossos pensamentos de ataque para podermos de facto ver a verdade. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E o que nós estamos a fazer continuamente, de uma forma inconsciente, é projetar medo cá para fora, que de muitas formas pode surgir sob a forma de ataque. Alguém que fala mal de mim, ou me insulta, ou me critica, alguém que me rouba, ou que me engana, ou que me mente, ou me trai. Enfim, o ataque pode surgir de muitas maneiras, mas ele começa sempre na nossa mente. Antes da ação acontecer cá fora, já nós estamos a alimentar pensamentos de ataque o tempo inteiro. Eu estava a ver um caso de uma pessoa que tinha ficado profundamente transtornada porque tinha perdido uma partida com outra pessoa que aparentemente tinha feito batota. E ela não aceitou o facto da outra pessoa ter ganho e terem aceito que ela ganhou, porque, segundo a percepção dele, essa pessoa tinha feito batota. E ele remoeu tanto aquela questão, que acabou no dia a seguir por ficar com uma dor de cabeça gigante. E nós dizemos, eu estou com dor de cabeça, mas não percebemos qual é que é a causa da dor de cabeça. Pensamos que essa dor de cabeça poderia ser derivada de cansaço, poderia ser derivada de ter passado muito tempo acordado ou qualquer coisa assim do género. Na verdade, a dor de cabeça surgiu do transtorno de ter sentido que fui atacado ou que passei por um processo de injustiça com esta pessoa que aparentemente fez uma batota de uma partida de jogo. Então, quando nós não largamos os pensamentos de ataque que nós temos para com os outros, porque o que aconteceu é que esta pessoa depois julgou o outro por ter feito batota, quando nós não largamos os pensamentos de julgamento que temos sobre os outros, nós não estamos a largar os pensamentos de julgamento que temos sobre nós mesmos. Portanto, não há diferença entre ser o outro ou sermos nós. A questão é, não estamos a largar os pensamentos de ataque. E quando nós não largamos os pensamentos de ataque, já estamos a mostrar que somos vulneráveis. Estamos a reivindicar a invulnerabilidade de Deus. E depois estamos a assumir que qualquer coisa que aparentemente aconteça fora é razão para o meu transtorno. Então, a invulnerabilidade só pode ser percebida na nossa mente. Deixar a nossa mente divagar entre as situações do mundo, tudo o que acontece no nosso mundo, deixar-nos divagar pelos pensamentos e assumir que este eu que fala dentro da nossa mente é real e realmente conta alguma coisa de verdadeiro, é praticar a insanidade para connosco. É pôr-nos num estado de vulnerabilidade que não é criação de Deus, não é criação da fonte, é invenção da nossa mente. Então, se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. E de facto é isto. Se eu tenho medo do julgamento, se eu tenho medo do que é que me possa acontecer, se eu tenho medo de perder, se eu desconfio das pessoas, se eu tenho medo que qualquer coisa, alguma coisa de mal me vá acontecer, ou alguém me vá tirar, vá roubar, vá mentir, ou seja o que for, eu não sou invulnerável, eu estou apenas a alimentar a insanidade de que de facto eu estou permeável a qualquer coisa, a qualquer ataque cá fora. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável na tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Então, nós somos vulneráveis por aquilo que nós pensamos, não exatamente por aquilo que acontece no mundo. Uma coisa que é muito típica quando eu estou a facilitar qualquer programa de desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento espiritual é as pessoas perguntarem-me: Sheila, o que é que tu consideras acerca das criancinhas? Achas que as criancinhas têm ego, não têm ego? Elas são tão inocentes, tão puras, ao mesmo tempo são tão vulneráveis. Como é que o mundo pode fazer mal a criancinhas inocentes? Pois, a questão é que aqui nós estamos a olhar primeiro para a ideia de corpos.
Corpos pequenos, corpos grandes, corpos mais envelhecidos. Porquê é que as crianças são mais vulneráveis ou mais inocentes do que tu? Aí está. Nós só estamos a projetar nas criancinhas inocentes a nossa própria vulnerabilidade por acreditarmos que somos seres vulneráveis. Depois as pessoas vão dizer, não, mas eu não me sinto vulnerável. Eu vejo criancinhas que sofrem porque os pais abusam, ou porque os pais fazem aquilo, ou porque são inocentes e acontece uma série de coisas que lhes ensinam que não devia ser assim, blá blá blá. E lá estamos nós a fazer o quê? A seguir o filme do ego, que é o ego quer sempre que nós acreditemos que o ataque está a acontecer fora, que alguém está a atacar alguém que é mais vulnerável e nunca percebemos o ataque dentro de nós. O que quer que nós vejamos cá fora, seja numa criancinha, seja numa pessoa mais idosa, seja aqui, seja na Conchichina, é sempre a percepção que nós temos de nós mesmos. Então, as criancinhas inocentes que aparentemente sofrem são apenas a projeção do próprio Filho de Deus, que é puro e inocente, e que acha, sonha, imagina que é vulnerável, que é um corpo pequenino, médio, grande, não interessa, destinado a adoecer e a morrer e a sofrer neste mundo e a viver esta vida inconstante, sempre sujeito a todo o ataque no mundo, sendo um ser extremamente vulnerável, que pode ser esmagado a qualquer momento e a qualquer altura por qualquer coisa. E esse é o equívoco. Quem disse que nós somos corpo? Quem disse que nós somos este veículo? Quem disse que as criancinhas são esse veículo pequenino que nós vemos nelas? Quem disse que aquilo que eu vejo é real? E que aquilo que eu sinto é real? Voltamos outra vez à regra máxima. Se só o amor é real, só Deus é real, então tudo o que não siga a lei do amor não é a realidade. O que nós temos é uma percepção equivocada do que é real. Então, na medida que vamos desfazendo o filme na nossa mente, vamos desfazendo todo o ataque na nossa mente que está à busca de atacar a nossa invulnerabilidade. À medida que vamos saindo dos registros mentais, do ataque contínuo do ego ao Filho de Deus, o ataque contínuo da ilusão contra a verdade, nós vamos vivendo cada vez mais num estado de inocência e de pureza sem medo. Porque o verdadeiro estado de pureza, o verdadeiro estado de inocência, ele é pura expressão do amor. O amor intocável, o amor invulnerável, o amor que não se deixa enganar pela forma, pelas aparências do mundo, pelos objetos, pelos corpos, pelas circunstâncias que acontecem. A invulnerabilidade está na quietude. Está no silêncio da nossa mente. Quando nós nos aquietamos internamente, fazemos aquele silêncio que tão dificilmente praticamos porque a vida parece estar tão agitada cá fora, não é? Mas quando nos permitimos estarmos nesse estado de quietude, simplesmente observar a fantasia que está na nossa mente, nós realmente vamos começar a compreender que o ataque não existe fora. Não existe nada a atacar-me fora, não existe nada a julgar-me. Eu não sou um ser vulnerável, eu só estou a alimentar pensamentos equivocados. A mente mente o tempo inteiro. E quando eu não estou atenta ao que a mente me está a dizer, eu dou por mim e já estou dentro do filme. Eu, Sheila, que tenho um passado, provavelmente sequer vou ter um futuro, tenho imensos problemas, tenho imensas coisas para resolver, há pessoas que me chateiam, há pessoas que me aborrecem, as coisas não são perfeitas, nada está... Entramos na reclamação, e estamos a permitir-nos ser vulneráveis às ilusões, vulneráveis aos pensamentos de ataque. Então, o ataque, como eu disse, não vem de fora, o ataque está dentro de nós. O inimigo está dentro de nós. O conflito está dentro de nós. Estamos a lutar contra a ilusão do eu. O eu que se faz passar por muitos. Faz passar por mim, faz passar por vocês. O eu
que diz: eu existo, eu sou real, eu sou corpo, eu sou esta personalidade, eu nasci e vou morrer. Este eu que não é real e que está a assumir o meu verdadeiro ser. O meu verdadeiro ser continua a ser aquela tela em branco que simplesmente observa o filme. Quando entramos no filme, somos vulneráveis. Quando saímos do filme, passamos a ser invulneráveis. Isso significa que nós podemos cada vez mais experimentar este mundo nesse estado de impecabilidade, nesse estado de invulnerabilidade. Porque eu não permito que pensamentos de ataque me mostrem coisas que eu não sou, tal seja um ser vulnerável, fraco, sujeito ao sofrimento a qualquer momento e a qualquer altura. Isso não é real, isso é fantasia da mente. Então, até que nós deixemos de viver em constante medo, viver em constante estado de vulnerabilidade, é preciso fazer o treino da mente, pois uma mente sem treino de nada é capaz. E até que comecemos a deixar cair todas as máscaras, a máscara da rigidez, que não permite ser vulnerável, a máscara do vulnerável que pensa que é uma vítima do mundo, tirar tanto a máscara do opressor quanto a máscara da vítima, do mártir. Quando não tirarmos essas máscaras todas, nós não veremos o ser puro, casto, impecável, perfeito amor, que não consegue conceber ataque nem defesa. Porque ele não é deste mundo. Ele não criou este mundo. Ele não é corpo físico. Ele não é dual. Ele é puro espírito, como Deus criou. Portanto, esses pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável na tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão, já tínhamos falado sobre isso, e pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceites juntos. Eles contradizem um ao outro. Portanto, ou eu sou um ser invulnerável, ou eu sou um ser totalmente vulnerável. Então nós não podemos viver a vulnerabilidade e a invulnerabilidade ao mesmo tempo. Ou eu sou totalmente invulnerável, ou eu sou um ser totalmente permeável, totalmente frágil. E é essa crença toda, essa tolice toda que nós criamos que na nossa mente que tem que ser desfeita, de facto. Que é um equívoco, é uma insanidade do Filho de Deus achar que Deus o criou fraco. Que Deus o criou sujeito a todos os malefícios do mundo. Viver o papel de bonzinho não é melhor do que viver o papel de mauzinho. São apenas dualidades. São apenas faces da mesma moeda. Eu não sou uma face nem sou outra. Eu sou aquele que transcende as faces. Aquele que vai para além da moeda. Então aqui na lição 135 diz: quem me defenderia a menos que pensasse que... Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado? Que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo. Nós pensamos que, por vezes, quando as pessoas falam alguma coisa que aparentemente nos magoa, nós temos que nos defender. Qualquer coisa acontece aparentemente fora e eu tenho que me defender. Mas o facto de eu defender significa que eu já estou a dar validade ao ato e, mais do que isso, eu estou a dar validade ao pensamento de ataque na minha mente. A partir do momento que eu percebo que não tem nada a ver com o que está a acontecer fora, o ataque está acontecendo dentro de mim porque eu é que estou a interpretar a ação ou aquilo que está a acontecer cá fora como sendo um ataque, eu aí já perdi a minha invulnerabilidade, já me perdi no filme. Tenho que voltar outra vez a lembrar-me quem eu sou, tenho que voltar outra vez a olhar para o pensamento que gerou aquele aparente ataque, desfazer a interpretação que eu tive sobre aquela situação, para que depois tudo seja corrigido. E eu realmente não perceba o ataque de todo e não sinta outra coisa senão paz. Há uma máxima que nós dizemos sempre no curso de milagres que é: queres ter paz ou queres ter razão? Queres ter razão ou queres ter paz?
Porque, embora a razão acompanhe a paz, a razão do ego, ela gosta sempre do conflito. Ela prefere dizer, eu tenho razão, o outro está errado. Então, enquanto nós estivemos a validar a insanidade deste ataque de dizer que o outro está errado e eu estou certa, o que nós estamos a dizer o tempo inteiro na nossa mente é eu estou errada, porque eu continuo a acreditar na vulnerabilidade, continuo a acreditar na vitimização, continuo a acreditar que é possível alguém ser injusto para comigo e eu sentir-me vulnerável por essa prática dessa injustiça. E o tempo inteiro nós só estamos a fazer este joguete connosco mesmos, porque a interpretação é inteiramente mental. O que eu vejo no outro é uma interpretação mental, o que eu sinto sobre o outro é uma interpretação mental, o que eu penso que o outro pensa é uma interpretação mental. Toda e qualquer coisa que eu experimento neste mundo começa na minha mente, porque toda a criação parte da mente. E ou nós criamos com Deus, ou nós criamos sem Deus. Ou nós criamos com amor, ou nós criamos sem amor. Tudo o que é criação sem amor é vulnerável, é temporária, um dia vai acabar. Tudo o que é criado com Deus, tudo o que é criado com amor é invulnerável, intocável, tão perfeito quanto o próprio Criador. Porque não consegue conceber o medo, logo também não concebe o ataque e a defesa. É um ser sem defesas. O nosso ser verdadeiro é sem defesas, porque ele não precisa de se defender de absolutamente nada, porque é ele que está a criar o tempo inteiro. Esta é a loucura que nós vivemos. Aí está, nisso está a loucura da defesa. Dá a plena realidade às ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Então, eu já alimento pensamentos de ataque contra mim mesma. Qualquer coisa como dizer eu não sou suficiente, ou eu tenho uma baixa autoestima, uma coisa que está lá muito recalcada, ou eu tenho que me defender do mundo hostil. E eu não penso isto, mas está lá no meu inconsciente. Não penso conscientemente, mas está no meu inconsciente. O que é que vai acontecer? Toda a realidade cá fora vai mostrar que, de facto, eu tenho que estar numa luta constante. Eu tenho que estar constantemente a defender-me, tenho que estar constantemente a proteger-me. Porquê? Porque o meu estado de identificação mais profundo é eu sou um ser frágil, eu sou um ser fraco, eu tenho uma baixa autoestima, ou eu sou um ser que não se pode fragilizar porque o mundo vai me atacar. Enfim, está lá profundamente no nosso inconsciente. Então não há absolutamente nada que este mundo me mostre que não seja um espelho daquilo que está na minha mente. É preciso ver que mestre nós temos andado a escolher na nossa mente, se é o Espírito Santo ou se é o ego, para de facto perceber se eu estou a viver a minha vulnerabilidade ou se estou a viver apenas ilusões. Vulnerabilidade é ilusão da mente. Não é assim que Deus nos criou. Então, acrescenta ilusões às ilusões, fazendo com que a correção seja duplamente difícil. Porque a partir do momento que eu dou validade ao ataque e eu me defendo, eu duplamente estou a dar validade às ilusões. Há quem ataca e há quem se defende. 2 vezes. Ilusão. E isso que fazes é isso que fazes quando tentas planear o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. É isso que nós queremos fazer o tempo inteiro, continuar com a ilusão de que de facto controlamos alguma coisa. Não há nada para ser controlado, não há nada para se planear verdadeiramente. Porque a necessidade de planear o futuro significa que o passado em si não está corrigido, o passado em si continua a manifestar-se aqui e eu preciso de corrigir aquilo que está aqui agora de acordo com aquilo que eu pensei lá atrás. Na verdade, organizar o presente como eu desejo não é um equívoco. Se nós vivêssemos plenamente o nosso ser consciente tal e qual como ele é agora, esse ser já detém todo o conhecimento do universo. Significa que todo o conhecimento necessário para eu viver cada experiência aqui viria naquele instante, naquele momento, à hora certa, no sítio certo. Não precisaria de ser eu a fazer planos por conta própria. Mas isso significa que se eu for viajar eu não preciso fazer planos. Significa que o foco está em fazer o agora, aquilo que é necessário, fazer uma mala ou comprar o bilhete,
E depois todos os planos que se desenrolarem daí para a frente, estão sempre entregues na expressão divina dentro de nós. Ele nos orienta no tempo e no espaço para exatamente aquilo que é necessário ser feito. Não há necessidade de eu ter que fazer as coisas sozinha, por conta própria. Porque aí, quando eu faço as coisas por conta própria, eu sou um ser vulnerável. Sou um ser vulnerável ao equívoco. Sob a orientação do Espírito Santo, sob a orientação da expressão divina em nós, tudo ocorre naturalmente. Então tu operas a partir da crença em que tens que proteger do que está a acontecer, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. E enquanto nós acreditamos que temos que nos proteger de algo, enquanto acreditamos que temos que nos defender de algo, não vamos permitir que as coisas sejam reveladas como elas são. Muitas vezes fazem esta pergunta típica: Shelley, significa que se aparecer alguém que me quer roubar, assaltar ou quer me fazer mal, que eu não me devo defender? Para já, para essa pessoa ter surgido, significa que nós tínhamos medo na nossa mente, mesmo de forma inconsciente. E depois, se a reação que nós temos é medo, instintivamente, claro que vamos ter que reagir naquele momento, porque o medo é a única coisa que lá está na nossa mente e é assim que vamos reagir. Ou é fugir, ou é defender. Mas depois, quando nós tomamos consciência do nosso ser, depois da ação ocorrer, é voltar a tomar esta consciência. Ok, isto não era aconteceu porque eu tinha medo dentro de mim. Eu achava que eu era um corpo e por isso é que eu tive que me defender. Então o estado de identificação do corpo faz com que nós ainda tenhamos que nos defender, aparentemente num nível físico. Mas na medida que vamos largando as defesas na nossa mente, na medida que vamos tornando seres cada vez mais invulneráveis na nossa mente, inatacáveis na nossa mente, e não vamos permitindo o ataque na nossa mente, porque o ataque, antes de ser projetado cá fora no mundo, já está na nossa mente. Na medida em que vamos limpando todos os registros mentais associados ao ataque, cada vez menos situações em que eu tenha que experimentar esse desagrado a nível da experiência física vai diminuindo até chegar a um ponto em que ele já não é sequer necessário. Podíamos dizer, por exemplo, no caso de Jesus, ok, Jesus na verdade foi crucificado, ele aparentemente foi atacado segundo o corpo, mas a preparação mental ou a entrega ao nível da mente a Deus já era tão grande a tal ponto que acontecesse o que acontecesse ao corpo, já não havia ataque possível porque a mente dele era invulnerável. Então, o estado de identificação com o corpo ele já tinha soltado o estado de identificação com o corpo de tal modo, o desapego do corpo, do mundo, tinha sido feito de tal modo, que qualquer coisa podia acontecer que não lhe ia acontecer nada. Entretanto, ele também disse que o esforço para nós voltarmos a Deus, ou o último plano inglório para voltar a Deus, não é preciso ser feito mais. Então, a segunda vinda de Cristo significa que nós podemos fazer cumprir com esse plano de expiação como ele cumpriu, desfazer o ego em nós, desfazer o equívoco de que nós somos seres vulneráveis, suscetíveis ao ataque, de uma forma muito mais leve. Então, não temos necessariamente de passar por essa experiência que ele passou. Ou mesmo que venhamos a experimentar algo parecido, nós nunca recebemos na nossa experiência pessoal algo pelo que não estejamos dispostos ou que não estejamos preparados para corrigir. Tudo o que vem até nós vem para nos libertar. Venha por bem ou venha por mal, tudo o que vem até nós vem para nos libertar dos equívocos da mente, dos erros de pensar que somos seres vulneráveis, dos erros de pensar que somos vítimas do mundo. Então é só estar disponível para aprender e não estar a assumir que eu sei alguma coisa, que eu já conheço alguma coisa. Estar sempre no estado de abertura, de aprendizagem. Receber a informação da fonte e não simplesmente interpretar as coisas por conta própria, porque segundo a nossa percepção individual, ataque e defesa continuam a ser necessários. Perante o nosso ser verdadeiro, isso não existe sequer. Então, até que cheguemos a esse ponto, é preciso fazer um treino mental bastante significativo. Um senso de ameaça é um reconhecimento de que a fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado nessa crença insana. E todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades
e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo. Pois ninguém caminha pelo mundo numa armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Então isto é muito insano, porque nós de facto criamos a guerra, criamos as regras do mundo, criamos os códigos, criamos os deuses que adoramos, criamos os líderes que seguimos, criamos todo um conjunto de coisas neste mundo só para manter esta armadura que na verdade é extremamente frágil, chamada corpo, para não conseguirmos olhar para aquilo que é verdadeiro em nós. Tudo o que nós criamos aqui afora, todas as coisas que idolatramos, que adoramos, que odiamos, que repudiamos, tudo isso foi criado para não olhar para aquilo que está no nosso coração. E aquilo que está no nosso coração não é vulnerável. É invulnerabilidade total. Mas com medo de olhar para aquilo que é real em nós, olhamos para tudo o que está cá fora o tempo inteiro. O tempo inteiro tenho que seguir líderes, porque eu tenho medo de seguir o líder que está em mim. Tenho que seguir deuses, porque eu tenho medo de seguir o Deus em mim. Tenho que seguir tiranos, mesmo que eu não concorde com eles, porque eles têm mais coragem do que eu. E coragem é isto, é a capacidade de tu olhares com o teu coração para dentro de ti mesma. E entenderes que na verdade tu não precisavas de nada nem ninguém cá fora para tu reconheceres o teu ser verdadeiro. Então, a vulnerabilidade é fraqueza? É. Nós dizemos que é poder, porque aparentemente parece que abre o nosso coração para aspectos mais frágeis dentro de nós. Mas essa fragilidade, ela por si também é irreal. O que existe verdadeiramente é o puro Deus. E o puro Deus não é vulnerável. Então não é preciso atacar nem defender, não é preciso fazer nada, a não ser limpar dia e noite, noite e dia, a mente de pensamentos equivocados sobre mim. Isso garante a minha invulnerabilidade, isso garante que eu não estou mais a viver uma experiência de vulnerabilidade perante o mundo. Porque o mundo é uma experiência mental, ela não é real. Falamos de energia, falamos do nível emocional, do corpo etérico, do corpo... Na verdade é tudo mental. É tudo. Faz tudo parte da mente. E de facto nós podemos chegar a essa conclusão quando, após alguns anos de treino, sempre a limpar e a purificar, deitar tudo o que sejam pensamentos de ataque, deitar tudo o que sejam pensamentos de medo para fora e pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Jesus, a Cristo, o que queremos chamar, pela verdade. Na medida que vamos fazendo sempre esse pedido e trocando aquilo que são pensamentos equivocados pela verdade, aí cada vez mais vamos experimentando este ser maravilhoso que nós somos. Que tem uma fronte serena, calma, consegue manter-se num estado de quietude e silêncio, uma paz de alma incrível. E por mais estressante e mais amedrontador que este mundo pareça ser, ou pelo menos tenha parecido ser durante muito tempo, para o nosso ser verdadeiro ele não é um nada. Ele é literalmente um nada, porque é a negação do meu ser verdadeiro. Então o nosso ser verdadeiro é invulnerável. Porque ele desproveu-se das defesas do ego. Não precisa de se defender mais. Não precisa de fazer nada. Como pode ser o mundo ao meu redor amedrontador se eu não estou a criar nada na minha mente
que me amedronte. Não tem como. Porque eu não vejo o mundo como uma ameaça, ou não o percebo como uma ameaça. Não sendo percebido como uma ameaça, eu não tenho como sentir magoada. Então, o ataque, a ameaça, a mágoa, tudo isso são ilusões da mente. E essas nós podemos mandar embora, porque não são reais. Então é isso. Não é preciso fazer nada. Nunca foi preciso fazer nada. Foi só tirar aquilo que não era real na nossa mente, só mandar embora e dizer obrigada. Já mostraste muita coisa, demasiadas coisas para chegar a este ponto em que eu digo, não quero mais viver em ilusão. Não quero mais viver na vulnerabilidade. Eu não sou um ser vulnerável. Eu sou como Deus me criou. Amor perfeito. Tão bom, não é? Não é difícil. A mente é que mente durante muito tempo. Mentiu durante muito tempo e continua a mentir. E é mandar os macaquinhos embora. Só isso. Então, eu vou dar por finalizada esta live, que já vai longa. Há aqui algumas expressões, algumas frases do Curso de Milagres que nem sempre são fáceis de interpretar, até porque isto é uma metafísica muito sui generis. Mas pronto, analisado com profundidade, nós conseguimos sempre entender o que aqui está escrito. Como eu estava a fazer aqui uma live, há este foco entre estar a falar aparentemente para outros que estão aí desse lado e ao mesmo tempo trazer a interpretação do que está aqui no curso. É um exercício interessante, principalmente quando nós temos alguma insegurança, algum medo, nada como enfrentá-lo e experimentar aquilo que nós nunca fizemos. Olha, se eu não sei fazer isto, mas até seria interessante, deixa lá experimentar fazer. E é aí que o ego é exposto, e é aí que nos tornamos, tornamos vulneráveis para depois chegar à conclusão que afinal não havia nada a temer. Tudo vem com a prática. Absolutamente tudo. Para quem não sabe, eu facilito o estudo do Curso em Milagres às quartas-feiras às 9, online via Zoom. Portanto, caso tenham alguma curiosidade, queiram fazer parte do grupo de estudos ou queiram simplesmente assistir a uma aula para saber como é que funciona, estão à vontade para entrar em contato comigo. Tenho o meu e-mail, tenho o meu Instagram. Portanto, quem quiser fazer parte do treino da mente, quem quiser tornar-se invulnerável ou voltar a ser invulnerável, porque isso foi o que sempre fomos o tempo inteiro, fica aqui feito o convite, ok? Gratidão por aqueles que entraram e saíram. Isto é engraçado porque este mundo é sempre assim, as pessoas entram e saem e entram na nossa vida. Então aqui nas redes sociais é espetacular a velocidade com que as pessoas entram e saem das nossas lives. É muito interessante. Agora isto parece mesmo uma analogia perfeita. As pessoas entram e saem da nossa vida. Live significa, de alguma forma, live, viver. Então, ou vida. Então as pessoas acabam por entrar e sair da nossa vida e o Instagram é um perfeito espelho disso. Como as pessoas entram e saem das nossas vidas, muitas delas nem sequer as conhecemos pessoalmente, mas as amamos igualmente como aquelas que conhecemos. Porque somos todos Então, eu acho que eu não tive aqui nenhum comentário, porque as pessoas entretanto entram e saem, algumas começam a seguir, outras entretanto só vieram cá cuscar. Até engraçado. E pronto, eu vou-me despedir por agora, ok? Já são quase 10 horas.
hoje é segunda-feira, portanto há quem queira descansar. Gratidão então por quem pôde estar presente, quem pôde assistir. E quem quiser assistir à gravação também está à vontade, não é? Quem entrou mais tarde e não conseguiu assistir desde o início pode sempre ver a gravação mais tarde. Vai ficar aqui no meu canal, como sempre, no Instagram. Então tenham uma noite descansada. Gratidão. E até a nossa próxima live. E agora para desligar, hein?